CESP, DPE, Defensor Público 2018. João cumpria pena no regime semiaberto quando foi flagrado por agentes penitenciários com um aparelho de telefone celular em sua cela. Considerando essa situação hipotética, é correto afirmar que o prazo para a comutação da pena de João e indulto não será interrompido em razão da falta cometida. Item correto, súmula número 535 do STJ. A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto. CESP-PC, Delegado de Polícia, 2018. Quanto ao Instituto da Remissão na fase de execução da pena, é correto afirmar que a remissão da pena pelo estudo, quando o condenado for autorizado a estudar fora do estabelecimento penal, independerá de aproveitamento satisfatório, bastando a comprovação da frequência escolar. Item errado, Lei de Execução Penal, artigo 129, parágrafo 1º. O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar. CESP-PC, Delegado de Polícia, 2018. Quanto ao Instituto da Remissão na fase de execução da pena, é correto afirmar que o benefício da remissão da pena será suspenso no caso de o condenado, por acidente, ficar impossibilitado para o trabalho ou o estudo. Item errado, Lei de Execução Penal, artigo 126, parágrafo 4. O preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remissão. CESP-PC, Delegado de Polícia, 2018. Quanto ao Instituto da Remissão na fase de execução da pena, é correto afirmar que é possível o acréscimo de 1/3 do tempo a remir no caso de conclusão, durante o cumprimento da pena, do ensino fundamental, médio ou superior. Item correto, Lei de Execução Penal, artigo 126, parágrafo 5º. O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior, durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. CESP-MPE, Promotor de Justiça, 2014. Sobre o regime disciplinar diferenciado, julgue os itens a seguir. Poderá abrigar condenados, nacionais ou estrangeiros, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Item correto, Lei de Execução Penal, artigo 52, parágrafo 1º. O regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, inciso 1, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. CESP-MPE, Promotor de Justiça, 2014. Sobre o regime disciplinar diferenciado, julgue os itens a seguir. Está sujeito o condenado sobre o qual recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organizações criminosas. Item correto, Lei de Execução Penal, artigo 52, parágrafo 1º. O regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, inciso 2, sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave. CESP-MPE, Promotor de Justiça, 2014.
Sobre o regime disciplinar diferenciado, julgue os itens a seguir. Tem duração máxima de 360 dias, sem prejuízo de repetição por nova falta grave, até o limite de 1/4 da pena. Item errado, Lei de Execução Penal, artigo 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório ou condenado nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características: inciso 1, duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie. FCC, DPE, Defensor Público 2014. As sanções disciplinares de suspensão ou restrição de direitos e de isolamento na própria cela devem ser aplicadas por prévio e fundamentado despacho do juiz e por ato motivado do diretor do estabelecimento, respectivamente. Item errado, Lei de Execução Penal, artigo 53. Constituem sanções disciplinares, incisos 1, advertência verbal, 2, repreensão, 3, suspensão ou restrição de direitos, 4, isolamento na própria cela, 5, inclusão no regime disciplinar diferenciado. Artigo 54. As sanções dos incisos 1 a 4 do artigo 53 serão aplicadas por ato motivado do diretor do estabelecimento e a do inciso 5 por prévio e fundamentado despacho do juiz competente. IBFC, TRE, Analista Judiciário 2014. Constitui sanção disciplinar prevista na Lei de Execução Penal a inclusão no regime disciplinar diferenciado. Item correto, Lei de Execução Penal, artigo 53. Constituem sanções disciplinares, inciso 5, inclusão no regime disciplinar diferenciado. IBAD, PC, Delegado de Polícia Civil, 2017. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeita o preso provisório ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características, nos moldes da Lei de Execução Penal. O preso terá direito à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol. Item correto, Lei de Execução Penal, artigo 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório ou condenado nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado com as seguintes características: inciso 4, direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol.